Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você está acompanhando isso. E se você acompanha um pouco os avisos que a gente dá, você deve estar sabendo que eu e a Carol a gente ficou gripado nessa última semana. Ainda dá pra perceber um pouco na voz, meio fanha, meio estranha. A gente já tá se sentindo melhor. E uma pena que não deu pra gravar o vídeo na última semana, peço desculpas realmente pela demora, mas estou muito feliz de poder estar aqui de novo e poder levar a palavra de Deus pra vocês, a gente poder entrar um pouco mais. Tem sido muito bom isso. Tem sido meio que Deus permitiu a gente também, da gente poder continuar levando a palavra e poder continuar crescendo juntos. Mas eu confesso que essas duas últimas semanas foram estranhas. E não que eu nunca tenha ficado gripado, não é a primeira vez, de vez em quando acontece, assim como para todo mundo. Só que te dizer que foi estranho isso, porque uma gripe é uma gripe, todo mundo sabe como é que funciona, bate cansaço, um pouco de dor e teve um dia que tava pior, bastante coriza, tosse, aqueles sintomas que todo mundo conhece, só que são os mesmos sintomas da Covid, praticamente. E aí, de repente, uma gripe ou mesmo um resfriado já não é mais só uma gripe ou um resfriado, é algo que pode ser muito maior. E aí a impressão que dá é que ser diagnosticado com a Covid não é o que aconteceu com a gente, mas esse medo de ter a Covid, de pegar o coronavírus, virou meio que um tabu, virou um negócio parecido com o que era o câncer já. E aí de repente alguém pega câncer e pode ser no estágio inicial, pode ser algo que está começando, pode ser algo totalmente tratável. Pronto, vira algo grande. Não é verdade isso? Eu sei que algumas pessoas pegaram já, ou têm familiares, pessoas próximas e isso muda totalmente a rotina. E aí de repente para nós a gente pegou uma gripe e tem que ficar em casa também. Uma gripe, tudo bem, sempre tinha cuidados, mas parece que as coisas simplesmente param. E a gente cansa disso. E a gente cansa de ficar alerta e ficar com receio de qualquer gripezinha que aparece. E para alguns isso é mais grave de fato. Opa, caiu a Bíblia aqui. Mas para outras pessoas, assim como foi o nosso caso, passou. E aí a voz ainda está recuperando, mas os sintomas foram simplesmente. Só que o medo, o estado de alerta permanece. Esses dias eu estava conversando com meu sogro lá do Rio Grande do Sul e ele cansado já também, tá no grupo de risco e aí 4 meses já trancado dentro de casa. Ai, e aquele cansaço. E aquele cansaço dá pra perceber na voz dele, assim como conversando com várias outras pessoas, esse sentimento comum de chega, a gente entendeu já, vamos voltar. E qualquer pessoa que a gente conversa, aquela coisa, não, mas vai ter que vir a vacina e o dia que vier a vacina, pronto, aí sim que as coisas vão poder voltar ao normal. De repente algumas coisas a gente vai conseguindo voltar, mais ou menos, a gente vai tocando nossa vida, mas bateu uma gripezinha, bateu alguma coisa, surgiu um novo decreto, pronto, vai, mudança tudo de novo. Até o dia que vier a vacina. E eu não sei que dia que vai ser, nenhum de nós sabe, tem algumas notícias bem interessantes nesse sentido. Estamos esperando. E aí, o dia que vier a vacina, eu imagino, assim, claro, não vai vir tudo de uma vez, algumas pessoas vão poder tomar ela antes, outros depois, mas cara, a nossa expectativa tá tão grande em cima disso, eu imagino, poxa, a gente vai fazer o máximo e vai correr o possível para poder pegar essa vacina logo, para poder, pronto, resolver o problema e torcer para as coisas voltarem ao normal. A expectativa tá grande. E talvez a gente fique mais alguns meses nisso ainda, talvez seja esse ano, talvez ano que vem, a gente não sabe. Mas o dia que ela vier, eu não consigo imaginar a alegria que vai ser. Você vai tomar essa vacina também, certo? Eu sei que nem todo mundo gosta de vacina, eu não sou o maior fã também, apesar de concordar com a eficácia delas, com a importância delas. Só que já imaginou se alguém resolvesse dizer simplesmente que não, eu não quero vacina. Eu não preciso. Não preciso. Tem esse movimento, ainda hoje, não é tão forte no Brasil, mas em outros países é muito forte, o movimento anti-vacina. Só que eu acho que pra Covid eu não vi
nada ainda a respeito disso. Então eu acho que a turma tá consciente e vai tomar a hora que aparecer. Pode ter algum efeito colateral, alguma coisa, mas o benefício vai ser tão maior do que qualquer outro efeito que eu acho que vai ser unânime isso. Eu realmente estou esperando que a turma aceite o remédio, que a turma aceite o que vier, porque vai nos fazer bem. Mas o que eu quero falar hoje não é isso. Eu sei que eu já estou há alguns minutos nisso, mas essa questão tem me feito pensar bastante. E tá, a gente reconhece o problema que é o coronavírus e toda essa pandemia, a gente reconhece a necessidade de uma cura, de uma vacina, e a gente está pronto para tomar ela. Apesar dela não existir ainda, mas assim que ela vier, a gente realmente quer isso, a gente quer cura, a gente quer voltar ao normal, a gente quer voltar a viver. Mas pensa bem o que é esse normal que a gente vai voltar. E algumas pessoas falam que as coisas não vão voltar ao normal, alguns falam que vai voltar, alguns falam que vai ser diferente, a gente não sabe bem isso, mas digamos que a gente conseguisse voltar exatamente ao estado que a gente estava uns 4, 5 meses atrás. É tão bom assim? A gente é comum esse sentimento de querer voltar ao normal, mas será que estava tão bom esse nosso normal? Será que é realmente tudo aquilo que a gente quer? Percebe que ontem a gente estava conversando com um grupo de pessoas e online, obviamente, mantendo a distância, mas foi falado das discussões em família, do aumento do número de divórcios e várias brigas e discussões que surgem nesse tempo, e parece que a crise ela aumenta tudo, mas nada disso é novo. Se a gente voltar exatamente para o que estava bem no começo do ano passado, a situação não estava exatamente perfeita também. Tem uma série de outros problemas e tem uma série de questões que precisavam ser resolvidas. E algumas estão melhorando agora, algumas estão piorando, algumas estão na mesma. Mas a situação não estava tão legal assim, se a gente for ser sincero. Na última conversa que a gente teve, a gente começou a ler a carta de Tiago, a carta do apóstolo Tiago, e ele falou para o pessoal de uma época que estava passando por uma série de problemas também, alguns bem parecidos com nossos agora. E é interessante que mania de falar de Paulo, que Tiago ele coloca logo no começo para a gente se alegrar quando a gente está passando por alguma dificuldade, por alguma provação, por algum sofrimento, porque essas coisas levam à perseverança, porque essas coisas levam a gente a crescer, a alcançar maturidade, a ser aquilo que a gente foi criado para ser. E é interessante que a Bíblia coloque, agora sim, Paulo fala isso também, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, inclusive os problemas, inclusive aquilo que a gente não gosta, aquilo que a gente não gostaria de passar, inclusive essa pandemia pode levar para o nosso bem. Toda a história da Bíblia, na verdade, fala de um processo de cura, dessa resolução de problemas e de Deus entrando na história humana para tratar algo muito pior do que o coronavírus, para tratar algo muito mais profundo e intenso do que essa pandemia, do que essa crise que a gente está vivendo agora. E desde que o ser humano foi criado, e depois, desde que o ser humano decidiu viver a parte de Deus separado dele, dali que começaram todos os problemas. Dali que começou a encrenca de fato, toda a dor, todo sofrimento, cada crise que a gente passa. É verdade que pode ter culpa de vírus, pode ter isso, pode ter aquilo, mas de alguma maneira ou de outra é o ser humano que decidiu viver distante da bondade de Deus. E é esse problema que Deus vem curando. E toda a Bíblia, toda essa história, desde o Antigo Testamento, através de Israel, e depois conclui isso através de Jesus, é a história de Deus trazendo cura para o ser humano. E é esse processo de cura que a gente quer conversar hoje. Uma cura muito maior do que qualquer vacina que a gente possa inventar, do que qualquer remédio, funcione ele ou não. Uma cura que pode alcançar você e eu e pode levar a gente para algo muito maior, mais do que voltar alguns meses, mais do que aquela nossa normalidade que talvez nem deva deixar tanta saudade assim, para uma vida que a gente nem imagina.
E se você quer saber mais desse processo de cura, eu te convido a abrir tua Bíblia. Vamos continuar a leitura nossa da carta de Tiago e perceber o que mais tem ali dentro. A carta de Tiago fica lá no final da Bíblia, pouquinho antes do Apocalipse. Vamos entrar um pouquinho mais nisso. Eu te convido a abrir ali no primeiro capítulo de Tiago, dos versículos 19 até o 27. Eu quero ler contigo. Se não conseguiu abrir a Bíblia ainda, pode pausar o vídeo. Acompanha pela tua palavra, pela tua Bíblia. Acompanha se quiser anotar, se quiser sublinhar alguma coisa. Deixa essa palavra falar contigo hoje. E assim começa no versículo 19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, esse será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, versículo 26, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada, ou seja, sem culpa, é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Até aqui a nossa leitura de hoje. E aqui Tiago está falando desse processo de cura. Esse processo de uma cura muito mais profunda que qualquer vacina, muito mais profunda que qualquer epidemia, pandemia, crise que a gente possa estar vivendo hoje. E assim como todo o processo de cura, ele começa pelo diagnóstico. Te imagina se você estivesse diante do médico. Se você pegasse uma gripe e de repente ela fosse mais séria do que você imagina e você reconhece que precisa de tratamento, que você precisa de ajuda, que a coisa não vai se resolver sozinha. Você vai para o médico, você ouve o que ele tem a dizer. De repente ele vai pedir alguns exames, de repente ele vai dar uma olhada, mas você está ali parado e ele vai falar. O processo do diagnóstico é basicamente ouvir o que o médico tem a dizer e reconhecer que ele tem autoridade sobre aquilo que ele está falando. Imagina nesse caso do coronavírus agora, e de repente vem alguma coisa e tem um tratamento e o médico fala, a gente vai ouvir porque ele sabe muito mais do que a gente precisa dessa ajuda. Mas percebe que a gente só vai aceitar esse diagnóstico se a gente reconhecer que a gente está mal, que a gente precisa de ajuda, e se a gente reconhecer que aquele que está falando ele tem autoridade para dizer alguma coisa. Que o que ele está falando, a gente acredita naquilo. E a gente toma isso como certo. Se a gente não acreditar nessas duas coisas, de nada adianta a gente ir. De nada adianta a gente estar ouvindo ele, de nada adianta ele estar falando alguma coisa. Para o médico isso parece meio óbvio, porque a gente vai para o médico esperando que ele nos dê alguma ajuda. Mas a mesma coisa acontece com a Bíblia e de repente com a Bíblia não é tão óbvio assim. A Bíblia ela funciona como um espelho para a gente. Ela nos dá esse diagnóstico. Toda vez que a gente lê ela, toda vez que a gente ouve uma mensagem no culto, mesmo nesses vídeos que a gente tem agora também, tudo isso acaba funcionando como um espelho para a gente. Um espelho para a gente olhar para a palavra e ver como que está a nossa vida. E deixar ela falar com a gente. Se você olha para a palavra assim, ela vai dizer como está a tua vida agora. O que tem de bom, o que tem de ruim. Você pode ouvir ou não. A menos que você reconheça que precisa de ajuda e que a palavra de Deus tem alguma coisa a dizer para a tua vida, se você acredita nessas duas coisas, beleza. Aí você vai ter o diagnóstico, você vai ter uma visão, esse espelho de como que está a tua vida. Se você não acredita nisso, se você acha que tua vida já está legal, ou se você não acha que a Bíblia tem alguma coisa a dizer para você, não adianta. Não adianta. Esse é o primeiro processo, essa é a primeira etapa do processo, aliás. Ouvir o diagnóstico, seja na leitura da palavra, seja ouvindo a pregação dela.
mas a cura não está ali ainda. O diagnóstico é importante, ele é necessário, mas não é ouvindo o diagnóstico, aceitando o diagnóstico, que a gente vai ser curado. Volta para esse exemplo do médico. Você vai lá, ele te examina, ele vai dizer o que está acontecendo, ele vai te passar uma receita. Esse passar a receita é o que precisa ser feito. Mas ter a receita em mãos, saber o que precisa ser feito, não resolve nada. Não adianta você pegar a receita, talvez você até vai lá comprar o remédio que precisa ser comprado, mas ter isso diante das tuas mãos, saber o que precisa ser feito, não faz nada. Não faz nada. Eu não vou ser curado segurando o remédio na minha mão. Eu vou ser curado quando eu tomar ele. Talvez isso seja um tratamento, talvez isso vai demorar ainda. Com a Bíblia é a mesma coisa. Aqueles que colocam sua fé em Jesus, aqueles que obedecem a sua palavra, eles estão nesse tratamento. A cura já está começando, ela não está completa ainda. Ela vai estar completa quando Jesus voltar, mas ela já está começando. Só que ela só vai começar quando a gente colocar isso em prática. E é disso que Paulo, que Tiago está falando aqui. Sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes. Porque aquele que só ouve e acha que pronto, está tudo bem, esse está enganando a si mesmo. E aí ele compara com essa situação do espelho. E a gente fala bastante que a Bíblia funciona como um espelho, mas é muito legal essa comparação que ele faz, que aquele que só ouve a palavra e não coloca em prática é como que aquele que vai diante de um espelho, olha e depois vai. E já nem lembra como é que estava também. Aí eu estava pensando nessa ilustração, o que ela poderia significar. Pensa bem quando que você vai diante do espelho, o que você faz diante do espelho. Homens, mulheres, isso vale para todo mundo. Você vai para ver como é que você tá, certo? Seja o teu cabelo, seja o teu rosto, se precisa dar uma lavada nele, seja a roupa, se a gola não tá meio torta. E a semana a gente cortou o cabelo aqui, então ele acabou ficando mais curto do que a gente planejava e pronto, o cabelo já não é problema. Mas você vai pro espelho para saber como que você tá e aí você se arruma. Não adianta ir pro espelho saber como é que você tá e de repente a gola tá toda torta aqui. E tudo bem, eu vejo que a gola tá torta, eu vejo que ela tá meio bagunçada, deixar assim pra incomodar vocês um pouco. E não faço nada. Você percebe que não faz sentido isso. Eu ouvir a palavra, eu entender o que precisa ser feito, entender como é que tá a minha vida e não fazer nada, é ir pro espelho, levantar, beleza, e segue a vida. E vai pro trabalho assim, e vai pra igreja, e vai fazer as outras coisas, vai pro mercado todo torto, cabelo bagunçado. Você percebe que não adianta. A gente vai pro espelho pra ver como é que a coisa tá, e aí, opa, de repente tá meio torto aqui, vamos dar uma ajeitada. E é ali que as coisas começam a acontecer. Esse é o processo de cura. A cura vem quando a gente coloca a palavra em prática. Quando a gente obedece a Deus, é ali que está o tratamento. A fé, a gente depende da fé em Cristo para poder receber o diagnóstico, mas a gente coloca a nossa fé em prática quando a gente obedece a Deus. Saber o que precisa ser feito e saber o que Deus fez por mim, e Ele fez grandes coisas por você e por mim, mas não colocar isso em prática, cadê a fé? Tiago vai falar melhor disso depois, de que essa fé sem obras, essa fé que não é colocada em prática, ela é morta. Ela não significa coisa alguma. Mas se você reconhece que você precisa de ajuda, e você recebe essa ajuda e coloca ela em prática, cara, Deus tem grandes coisas para todos nós. Em alguns lugares isso vai ser mais óbvio. A Bíblia ela é contada de diversas maneiras. E Tiago conclui aqui dando um exemplo pra gente que é muito óbvio. Aqueles lugares que a gente lê e sabe exatamente como que a gente está e o que precisa ser feito. Deixa eu ler aqui para você. Versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. O que o espelho, o que a palavra está dizendo? Que aquilo que agrada a Deus é cuidar daqueles que passam necessidade. Aqui fala da viúva, do órfão, porque eram os grupos mais vulneráveis naquela época. A gente tem vários outros grupos, incluindo esses hoje. Mas cuidar desses que passam necessidade. Independente deles merecerem ou não. Aqui não está falando que os órfãos eram crianças comportadas, aqui não estava falando que as viúvas eram pessoas de respeito.
Eles estão passando necessidade. E cuidar dessas pessoas agrada a Deus. O que o espelho está dizendo? Fazer isso daqui é certo, é bom. Aí eu olho para minha vida, eu estou fazendo essas coisas? Sim, perfeito. Então eu olho no espelho, está tudo ajeitado, vamos seguir a vida. Se eu não estou fazendo essas coisas, vamos deixar o passado para trás então. Pede perdão para Deus. Se você reconhece que você precisou fazer isso, e a palavra de Deus diz que você precisa fazer isso, e isso vale para os ricos, para os pobres, para todo mundo tem alguma condição de ajudar outra pessoa. Nem que seja a mínima coisa, mas alguma coisa a gente consegue ajudar. E aí, se eu não estou fazendo isso, pede perdão para Deus. Ele é rápido em perdoar, ele não quer ficar mantendo a gente no nosso passado, ele não quer deixar a gente preso, ao contrário, ele quer levar a gente para uma vida nova, ele quer curar a gente, inclusive do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Não é à toa que tem várias pessoas que a gente vê que estão há 10, 20, 30, 50 anos na igreja e podem ter lido a Bíblia várias vezes, podem orar e podem participar de todo o culto, mas continuam a mesma pessoa, e são pessoas egoístas, são pessoas orgulhosas, são pessoas que não inspiram ninguém. E ninguém quer ser igual a elas. Porque elas não colocam isso em prática. Você conhece pessoas assim, eu conheço pessoas assim, eu já fui muito assim também, e eu luto para não ser assim hoje, é uma tentação que a gente tem todos os dias. Se você vive e se você percebe que na palavra ela está colocando um tipo de pessoa e você não é esse tipo de pessoa, pede perdão para Deus. Deixa Ele te limpar, deixa Ele te purificar, deixa Ele te levar para uma vida nova. E começa a praticar isso, coloque em prática essa palavra. Aqui está muito óbvio o que a gente precisa fazer. Cuidar daqueles que passam necessidades. Pronto, a gente vai cuidar de todo mundo? Não. A gente vai cuidar de quem está ao nosso alcance. E todo mundo tem pessoas que passam necessidade ao seu redor. Sejam pessoas bem próximas, sejam ou não, todo mundo conhece alguém que precisa de ajuda. Em alguns lugares isso não vai ser tão óbvio. Aqui está dizendo exatamente o que precisa ser feito. Em alguns lugares, e a Bíblia tem muito disso, de histórias que são contadas. Pensa, por exemplo, naquela história que provavelmente você já ouviu da multiplicação dos pães. Que Jesus está com aquela multidão de pessoas, milhares de pessoas, ele e os seus discípulos, e de repente o pessoal está passando fome. E os discípulos queriam mandar o povo para casa, mas Jesus sabia que se mandasse eles para casa, vários iam passar mal, de fome mesmo, porque eles estavam longe de casa. O que Jesus faz? Pega os pãezinhos, os peixes que tinha ali e multiplica eles. E Deus abençoa aquilo ali. E a gente lê aquela história ali como se o ponto principal estivesse na multiplicação, no milagre. E o milagre chama muita atenção de nós, e de fato é importante. Mas o ponto central daquela história é que Jesus se importou com aquelas pessoas. Ele pegou o que ele tinha para ajudar aquelas pessoas. E Deus honrou essa obediência. E Deus honrou isso e realmente fez isso se estender para várias pessoas. O ponto central é, Jesus se importou com aquelas pessoas assim como Ele se importa contigo e comigo. E atendeu a necessidade delas. E foi bondoso com elas. E mostrou amor para com elas. A gente olha para essa história, ela não diz faça isso, faça aquilo. Mas ela tem de novo esse retrato, esse espelho. A gente olha ali, quem é Jesus, o que ele está fazendo? Eu ajo do mesmo jeito? Pode ser que sim, que bom, glória a Deus por isso. Pode ser que não. Então pede perdão a Deus, reconhece que a coisa não está do jeito que ela deveria estar. E coloque em prática. Deus não vai ficar te segurando, Ele não quer te manter na culpa. Ele não quer te manter na vida passada, ao contrário, Deus prometeu uma vida nova para todos nós. E à medida que a gente coloca a nossa fé em Deus, que a gente passa a praticar essa palavra dele, cara, grandes coisas ele tem para cada um de nós. Obedecer a Deus é um ato de fé, porque a gente reconhece que ele tem algo muito melhor para nós, que a nossa vida não estava do jeito que ela deveria estar, mas que Deus tem algo muito maior para você e para mim. E o meu pedido hoje é que você realmente coloque em prática. Olha para a Bíblia. Seja nessas mensagens que a gente está trazendo aqui, seja na sua leitura em casa, que eu realmente recomendo que você faça, lê um capítulo por dia. A gente já falou disso outras vezes, pode começar dos evangelhos, é um bom lugar para começar. Lê um capítulo por dia. E olha quem é Jesus, olha que tipo de pessoa que Deus está honrando aqui. E seja essa pessoa. Pede para Deus ajuda. A gente nem sempre consegue sozinho e tudo bem. A Bíblia várias vezes mostra de que a gente pode não ter todas as respostas, a gente pode não ter tudo aquilo que a gente gostaria de ter, mesmo para ajudar outras pessoas. Jesus tinha os 5 pães e os 2 peixes.
para alimentar uma multidão de milhares de pessoas. Mas a partir do momento que ele colocou aquilo ali diante de Deus, e não, eu vou obedecer, eu vou colocar isso em prática, eu vou me importar com o meu próximo, Deus honrou aquilo. E ele vai honrar na tua vida também. Ele se importa contigo, ele te ama. E se ele pede para você obedecer, se é ele que está te pedindo isso, ele vai te ajudar a colocar isso em prática. A gente já tem percebido isso na nossa vida e é tão bom praticar a palavra de Deus. E é uma alegria que não tem preço. E a gente consegue fazer isso na sua casa, no seu trabalho. A gente pode não estar se reunindo na igreja agora, mas na sua vida, no seu dia a dia, você pode perceber a presença de Deus. E eu realmente peço para que Deus te abençoe imensamente com tudo isso. Se você tem dúvida ainda, se você precisa de ajuda, se você não está conseguindo, mas quer, pede ajuda. Meu contato você tem, eu vou colocar aqui embaixo na descrição também. Mas não fica parado. Não deixa a vida travada. Deixa Deus te curar. Deixa Deus te trazer para uma vida nova. Viva a alegria que Ele tem, que Ele prometeu para você e para cada um de nós. Que Deus te abençoe nisso. Que Ele realmente te abençoe e te cuide. E que Ele te leve para novos caminhos. Que Ele te surpreenda nessa história toda e que a gente possa crescer juntos, mais e mais. Amém.